Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje temos o prazer de trazer aqui o engenheiro mecatrônico Luiz Henrique Santana. O Luiz, hoje eu vou depois contar para vocês num segundo momento. Hoje o Luiz trabalha com automação, mas isso aí eu vou contar para vocês num segundo momento, porque aguardem, tem coisa boa por vir aí. Nesse primeiro momento, o que o Luiz vai contar para nós? Um pouco sobre como foi a trajetória dele pós-formado, quando ele saiu da instituição, como foram os primeiros meses, como foi essa loucura, né? No sentido de, poxa, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou trabalhar? Vou abrir um escritório? Vou embora? Enfim. Trago para vocês Luiz Henrique Santana, Move Automação, para falar um pouquinho para vocês. Luiz, prazer ter você aqui conosco, cara. Seja muito bem-vindo. Já faz um tempo que nós nos falamos, eu queria ter o prazer de te trazer, conseguir, graças à sua flexibilidade de agenda, sua atenção, aí o carinho, só tenho que agradecer. Luiz, cara, fica à vontade, a palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui. Saiba que é um prazer poder estar aqui de volta, né? Sim, sim. A gente fala que um bom filho sempre volta a casa, né? A casa torna. E saiba que é um imenso prazer poder estar aqui, participar e também poder falar um pouquinho aí dessa história, né? Uma história que sempre marca muito a gente, né? Não tenha dúvida. Que é um momento assim que a gente se dedica muito, sim, universidade, né? E é um prazer poder estar aqui compartilhando. Luiz, a palavra é sua, você vai falar o que você tiver vontade, contar tudo para nós como foi, porque assim, só para você ter uma noção, né? O pessoal que está nos assistindo, às vezes não visualiza isso. A pessoa acha que às vezes vai sair da faculdade, né? E vai encontrar talvez altos salários, né? Cargos diferenciados, e o mercado, infelizmente, talvez queira um pouco mais de você, queira um pouco mais de experiência, queira te conhecer um pouco mais, ter a sensibilidade de como você está para se apresentar ao mercado. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como que foi o começo. Eu sei que o começo é complicado, eu já passei por isso, mas, cara, conta para nós como que foi, fica à vontade. A minha história ela é uma história bem interessante. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha algumas coisas em andamento, né? Mas voltando um pouquinho ainda antes da faculdade, eu fiz um curso técnico, legal, também no Salesiano. Legal. E quando eu fiz este curso técnico, foi um curso técnico que eu já estava almejando algum trabalho, né? Melhorar ali a minha carreira profissional. E tive muito sucesso com isso, deu muito certo. Só que quando eu saí do curso técnico, eu já enfrentei esse assunto, né? Então foi antes da universidade, eu já comecei a enfrentar essa questão de, sair agora do curso técnico, agora eu preciso encontrar algo, saber exatamente onde eu vou pesquisar, onde eu vou encontrar. Então, logo antes da faculdade, eu já tive uma percepção de tipo assim, quando eu sair para o mercado de trabalho, né, pós o estudo, eu sei que eu vou ainda ter que pesquisar, procurar e encontrar aí o que eu vou fazer. Então, logo quando eu entrei na faculdade, que foi em 2013, eu estava trabalhando no setor de uma fábrica de painel de LED. Essa fábrica de painel de LED, ela veio por conta do treinamento do técnico que eu fiz. Então, eu já consegui um emprego, né, nessa fábrica de painel de LED, e eu trabalhei ali por alguns anos. Se eu não me engano, foi 2013 e 2014. E em 2014, eu já estava trabalhando num setor que era o setor de logística, né, que eu fazia parte de estoque, expedição, e eu estava sentindo assim que eu queria algo mais para a minha vida. E nesse momento eu já estava fazendo algumas coisas por conta. Legal. Então eu já estava trabalhando em algumas coisas que eu fazia para me aprender mesmo. Então, mas vocês estão vendo que interessante a colocação do Luiz? Talvez não criar-se a zona de conforto, não se acomodar. Então ele estava fazendo técnico, já estava almejando algo mais, mas ainda em paralelo fazendo outras coisas para às vezes sentir o que você queria realmente, sim, né?
E até foi um momento de muito aprendizado, porque eu fiz várias coisas. Sim. Hoje, quando com um pouco mais de maturidade, é muito bom você focar em algo, né? Se especializar em algo, do que fazer talvez 10 coisas. Naquela época eu não tinha essa maturidade, nós estamos falando de 2013, né? Então eu fazia várias coisas, porém ainda trabalhando registrado em uma empresa. E aí nesta empresa, em 2014, eu cheguei para o gestor, né? Que hoje é muito amigo meu, tenho muita gratidão a ele. E falei para ele, estou me sentindo assim, né? Estou pensando em talvez tentar algumas coisas diferentes. E eu já tinha algumas coisas que eu fazia em paralelo. Né? Eu, por exemplo, lavava carro, eu fazia venda do próprio painel de LED nas horas vagas, né? Então eu comecei a criar... Você já tinha o tino comercial, né, Luiz? Então, Vou te falar. Legal isso. Então eu falei assim, eu preciso tentar algo por conta própria, ser o responsável ali por... Não que não seja dentro do trabalho, mas eu falei assim, eu preciso tentar criar algo que eu faça do começo ao fim. Você queria buscar também a sua independência, né, cara? Sim. Você queria, assim... Talvez, com todo respeito, mostrar por que veio. Sim, testar. Exatamente. Entender como que é todo o procedimento. Quando a gente fala de processos, né, dentro de uma empresa, tem todo um processo que você... Começo, meio e fim, faz a prospecção, o estudo de mercado, depois você conquista o cliente e efetiva a venda, depois você adentra com essa venda para dentro de um processo. Fideliza o cliente por uma segunda oportunidade, faz a entrega, ou vai lá, pega o produto, pede o produto, faz a entrega, depois um pós-venda. Então tinha todo um processo que eu queria me testar com isso. Eu encontrei dentro do empreendedorismo essa questão de aprendizado, de teste, né? Então eu trabalhava nesta empresa, 2014, cheguei para o gestor, conversei e aí nós encerramos essa parte de CLT ali de uma forma muito tranquila. Ele me apoiou muito nisso. E a partir dali, 2014, eu pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas eu já estava na faculdade em 2013. Então, dentro da faculdade, que aconteceu essa minha... E agora, o que eu vou fazer? Então, não foi pós, foi dentro. Olha que interessante, né? Eu pego alguns ganchos, né? Porque vão surgindo situações e eu vou puxando, né? Por exemplo, alguns podcasts anteriores, a gente estava aqui batendo um papo e, de repente... você conhece o Rogério Ramiro, arquiteto, né? Sim. A gente estava aqui batendo um papo, ele falou assim, ele olhou para mim e falou, Pincerato, acabou de chegar uma vaga de estágio aqui agora para mim. Eu falei, legal, né? Vamos divulgar para a galera daqui a pouco, né? Mas aonde eu quero chegar? Para você ter uma ideia, recentemente, eu estava com 7, 8 oportunidades de estágio e não tinha ninguém para colocar. O mercado estava precisando, mas eu não tinha mão de obra suficiente para tal. Então, assim, é muito interessante essa colocação sua, que eu não esperei sair da instituição, eu não esperei me formar na faculdade para falar, opa, o que eu vou fazer agora? Então, isso aí é questão também de maturidade no sentido, opa, eu dentro da faculdade já preciso saber que caminho traçar. Por isso que até essa situação sua, focar, buscar se especializar sempre, é uma questão de você não abrir tanto esse leque, né? Que eu às vezes brinco com o pessoal, eu falo assim, é que nem quando você vai no restaurante, né? Aí você abre o cardápio, o cara tem frango, o cara tem carne bovina, o cara tem peixe, o cara tem vegano. Cara, alguma coisa destes do cardápio dele vai estar estocado há 40, 50 dias. Vai te dar dor de barriga. Então, assim... tomar essa, né? E por isso que é legal essa colocação sua, o pessoal ter uma noção, né? E entender que precisa, talvez durante a graduação. Abrir um pouco a cabeça, né? Isso, sem dúvida, entendeu? Apesar de ser um período muito tenso, porque você quer dar o melhor, você quer se dedicar. Sim. E você quer aprender. Então, é um período desafiador porque é bastante conteúdo. É bastante coisa que você quer aprender, bastante conteúdo para você estudar e você quer sempre dar o melhor. Então é um período desafiador. Então a cabeça, às vezes, ela automaticamente, ela coloca todo o foco ali, isso é normal. Mas aí no meu período, nesse tempo, né, de 2014, quando aconteceu essa rescisão, eu falei, bom, agora eu preciso me virar. Preciso ganhar dinheiro, né? Preciso me virar. Sim. Então eu tinha
essa vontade antes, né, da rescisão, mas quando acontece a rescisão é outra coisa, porque enquanto você está ali dentro do mercado de trabalho, você tem tá uma mais certa acomodado, segurança, vamos dizer assim. Sim. Quando aconteceu a rescisão, então aí virou a chave, eu pensei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, qual foi, essa história é muito legal, qual foi a ideia que veio na minha cabeça? E eu costumo dizer que isso não é acaso, é Deus conversando com você. Sim. Então me veio algumas ideias na cabeça. E a primeira foi: pega uma folha de sulfite, escreve nessa folha de sulfite o que você sabe fazer. O que você consegue fazer? Pessoal, vocês já podem começar a treinar. Pegue uma folha de sulfite em casa e já escreva o que você sabe fazer. Tá vendo a dica de uma pessoa que empreendeu, está empreendendo e está tendo um perfil de sucesso. Então, essas dicas, esses times são legais, entendeu? Peguei uma folha de sulfite imediatamente, frio na barriga, preocupado, normal. Provas, tinha que estudar, beleza. Mas peguei uma folha de sulfite e eu coloquei 5 coisas que eu sabia me virar. A única coisa que eu não sabia me virar era um item, que era procurar entregar um currículo para tentar um novo emprego. Mas as outras 4 eram voltadas para fazer alguma coisa sem ter um vínculo com uma empresa. Isso se chamava empreender, eu não sabia. Mas eu fui lá e escrevi. A primeira coisa era abrir um lava-jato. A segunda coisa era criar uma empresa de venda de painel de LED. A terceira coisa era abrir uma loja de instalação de som de carro, porque eu trabalhava com som de carro. A quarta era entregar currículo. Não tinha som de carro. Era uma empresa, entregar currículo, depois uma empresa de simulador de voo, porque no curso técnico eu tinha feito um TCC de simulador de voo. Só que a distância, né? O leque. Eu escrevi, fazer uma empresa de simulador de voo. E a última era abrir uma empresa de automação residencial. Aí você me pergunta, onde que eu vi automação residencial em 2014? Eu até ia te perguntar também. Não faço ideia, não sei. Eu sei que veio na minha cabeça, Deus colocou isso lá, eu devo ter visto algum vídeo em algum lugar, né? E aí eu coloquei a última, abrir uma empresa de automação residencial. Então, abrir um lava-jato, abrir uma empresa de painel de LED, entregar currículo, abrir uma empresa de simulador de voo e abrir uma empresa de automação residencial. E aí, por incrível que pareça, todas as outras ficaram apagadas e a única que ficou acesa foi a automação residencial quando eu fiquei olhando para a folha. Então, a sua... Talvez te chamou mais atenção, porque Sim. talvez, tá? Talvez, minha visão que quem tá de fora... Mas talvez era a única coisa que ele ainda não tinha Sim, participado. Tido desafio, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Olha que interessante, né? E aí eu sempre fui uma pessoa que tinha esse apego pela parte eletrônica. Eu já estava ali estudando, né? Já tinha feito para quem curso não sabe, técnico. quem chegou agora, tá nos ouvindo, o Luiz é engenheiro mecatrônico, tá? Mecatrônico. Mas por quê? Mas vocês vão falar assim, mas poxa, mas você não vai falar de arquitetura e vai falar de civil? Claro que eu vou falar. Mas é que vocês vão ver no próximo episódio o que o Luiz tem para trazer para vocês, tá? E então, quando eu olhei para automação residencial, eu falei, tranquilo isso, é só eu pegar uma plaquinha de Arduino, ligar no módulo relé, eu faço a luz acender e apagar. Tranquilo isso para mim. Sim. Aí que eu percebi que eu estava completamente errado. O mercado de automação residencial, ele vai muito além disso. Ele tem um monte de outros fatores que envolvem a questão de automatizar algo. E aí a gente vai deixar isso pro próximo capítulo pro pessoal Aguardem que o negócio vai ser diferente. Vai ser diferente. E eu, assim, só puxando um adendo... eu já conheço o Luiz há um tempo, né? Porque eu como professor, eu já o via como aluno aí nos corredores, sempre muito participativo, né? Pois ele vai contar também, o Luiz tem uma particularidade que a faculdade são 5 anos, mas ele ficou 6 porque ele tinha Mas ele vai contar para vocês aí. Espera só aguenta um minutinho. E aí, então, eu falei, bom, automação residencial. E aí eu falei, vamos fazer. Vamos tentar. Eu, Deus e só. Aí, 2014, dezembro,
falei, bom, primeiro passo que eu tenho que dar é procurar um CNPJ, porque tem que ter as questões legais, emissão de nota fiscal. Mas um pouquinho antes eu já estava pesquisando, né? Como que faz, o que é uma empresa. E aí fui começar a pesquisar de fato o que era uma empresa para eu conseguir atender o cliente. Depois eu ia voltar na parte técnica, né? Porque a parte técnica eu sabia que talvez eu ia conseguir me virar. Então, abri o CNPJ, foi constituído o CNPJ em dezembro. E aí, eu entrei exatamente agora nos meus próprios... no meu próprio recurso. Porque eu tinha um seguro-desemprego, né? E aí, dali pra frente, quando terminou o seguro-desemprego, era eu gerando a minha própria renda. Com o meu próprio trabalho. Não é fácil. Não é fácil. 2014, o mercado... o pessoal ainda não conhecia muito. Então, esse foi um fator que foi muito complicado. O que eu fiz? A gente vai abordar isso melhor depois no próximo episódio. Mas eu comecei a agregar outros trabalhos. Né? Então, eu comecei a trabalhar com residência. Eu fazia cerca elétrica, que já era uma coisa validada. Então, vocês estão vendo que o Luiz, ele nunca foi uma pessoa, tipo assim, de uma coisa só, né? Desde o começo, sempre uma flexibilidade, um leque, mas sempre deixando claro que uma especialização em algo, focar. Sim, né? Desde o início eu abri a empresa já com este nome, já focado neste nome. E para todos os clientes que eu ia fazer talvez uma instalação de um chuveiro, eu falava, tem um mercado novo que a gente está trazendo, está vindo de São Paulo, né? O pessoal lá já conhece muito. E aí eu já fui pincelando para todo mundo isso, só que só fui realmente conseguir os primeiros clientes anos depois. Sabe o que eu falo, Luiz? Puxando, né? O problema da nossa região, que eu vejo, eu até brinco, né? Com o Ramiro, o Jefferson, os outros professores, e deixo muito claro para meus alunos, é a questão cultural, né? Vamos pensar assim, eu dou um exemplo claro, né? Enquanto um rapazinho lá de Santos, né? Era garoto propaganda de uma marca que já era forte no mercado, todo mundo comprava. O que aconteceu? Esse rapazinho lá de Santos saiu dessa marca, rescindiu o contrato, ficou um tempo sem marca, mas a marca, por ser forte e ter outros, continuou vendendo do mesmo jeito. E aí ele foi para uma outra marca que, tipo assim, sempre teve tradição esportiva, né? Só que, por exemplo, não tinha um consumo tão grande, né? E hoje é aquela tal história. Então, por exemplo, se o Pincerato usa X ou usa Y, é questão cultural. Alguém, né, mostrar isso pro cliente. É que nem se a gente for falar de steel frame na região. Se você pegar o steel frame também, né, mas eu acho que é uma questão cultural, que é o que você falou anos depois, né? Sim, e também naquela época a evolução da tecnologia ela ainda estava acontecendo. No nosso mercado existia uma virada, onde as coisas eram offline e passaram a ser no cloud, na nuvem. Entendi. Entendeu? Sim. Então essa virada foi bem ali em meados de 2018, 2017... para este mercado. Já existiam, né, e em Araçatuba falando, já existiam marcas que já estavam funcionando na nuvem, com facilidade em acesso remoto, para que as pessoas pudessem fazer todo o controle via acesso remoto, mas ainda Araçatuba ainda estava começando a entender o que era o assunto. Mas ela começou a entender isso bem no meio da virada ali. Então, eu de fato consegui entrar no mercado e falar, agora emplaquei clientes. Fizemos o procedimento do começo ao fim. Eu já estava ali próximo de sair da universidade. E, na verdade, se a gente falar de 2014, vamos pensar assim, para 2018, são 4 anos de dedicação, né? Sim. Né, logo que eu falei, vou iniciar neste mercado, neste segmento, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver uma placa. Falei, vou desenvolver uma placa. Estava na faculdade, já estava adquirindo conhecimento com isso, já tinha ali os professores para contribuir. Então eu falei, vou desenvolver uma placa, vou fazer. Aí até tive a participação também do professor Zanon, que ele tinha uma placa já pronta. Então agradeço inclusive ele ter contribuído nesse quesito. E aí a gente fui somando as partes, né? E falei, vou fazer um produto. Fiz, funcionou, mas era nada comercializável. Era praticamente impossível chegar para um cliente e falar assim, vai lá no Google, digita um IP, acessa isso, vai aparecer um negócio.
Então era Entendi. praticamente um produto que não era comercializável. Então eu fui aprendendo isso dentro da graduação. 2015 foi quando eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado dentro do que eu estava planejando. E aí, dentro da graduação, eu falei assim, preciso ir para São Paulo, preciso fazer uma viagem para eu entender o que realmente é. Então, dentro da faculdade, dentro da universidade, eu fui para lá, participei de feiras, acho que umas 4 ou 5 dentro deste período. E aí, quando eu fui chegando próximo do final da graduação ali, foi onde o mercado já estava entendendo. Um pouco o mais, pessoal talvez. que ia para as feiras já começou a trazer mais informação. Quando chegou, já sabia que o Luiz já tinha falado isso em uma época. Quem que era aquele louco que estava falando? Quem é aquele louco que falava assim, Alexa, acende a luz, né? Alexa, Então, liga o ar, né? Alexa é de 2019. Pois é, cara. Era de 2019. Quando eu saí da faculdade, não tinha Alexa ainda. Então, Na verdade, tinha. Só que as pessoas compravam Alexa importada. Ela vinha só falando em inglês ou outras línguas. E aí a gente precisava integrar tudo isso em inglês. Então era uma volta imensa que a gente tinha que fazer. Mas isso tudo serviu como aprendizado. sim. E aí quando eu, de fato, saí da faculdade, eu já sabia qual era esse caminho que eu ia seguir. Então, para o meu caso, que eu fui voltando para o empreendedorismo, foi um caminho que eu já estava trabalhando dentro da faculdade. Então, quando eu saí, eu já sabia qual que era o caminho. O caminho não, eu já sabia qual que era o setor que eu queria, que eu já tinha o CNPJ aberto. Então, eu creio que no meu caso, abriu um pouco a cabeça dentro da faculdade para eu conseguir enxergar essas possibilidades, me contribuiu muito para quando eu estivesse saindo, eu já saber... Então, mas olha que interessante, né? Ó as palavras do Luiz, né? Por exemplo, você citou pouco atrás que você teve em 3, 4 feiras, tá, para começar a visualizar, tal. Mas por que eu toco nesse assunto? Porque às vezes eu falo para meus alunos, pessoal, vamos para tal feira, vamos para, né, fazer uma visita técnica, né? E às vezes eu não tenho quórum, né? Então, assim, nos bastidores, antes da gente começar aqui, eu estava batendo um papo com o Luiz e mostrando, explicando para ele, queira ou não, esse bate-papo nosso, né, desde quando ele começou, ele está servindo também, Luiz, para que os nossos alunos de graduação, aqueles profissionais da área, aqueles que ainda estão meio engessados, visualizem casos de sucesso como é o seu, né? Que a gente fala com prazer, que é um caso de sucesso, que a gente vai contar um pouquinho mais depois. Mas assim, no sentido de buscar algo mais além da graduação. Porque às vezes eu falo, né? Quem faz a faculdade é o aluno. Só que nem tudo só está na faculdade. Está numa feira. Porque, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu precisava fazer um trabalho, eu ia para uma biblioteca. Eu não tinha acesso ao Google, enfim, a internet caía, era discado, né? Hoje, você está numa sala de aula e o professor fala assim, automação, fala Zenith, fala uma marca de alto-falante. Você vai aqui no celular e já pesquisa. Então, isso acabou trazendo uma facilidade que em 2014 você também não tinha tanto assim. Não, tinha umas questões de internet, umas limitações, sim, passamos por todos estes... Então assim, há uma evolução gradativa de uma situação, né? Então assim, por que a gente fala nisso? Porque assim, hoje, o que os percursos, o que o Luiz já passou, o que nós passamos para chegar até aqui, é legal a gente trazer. Sim, tem até uma história bacana para compartilhar, que quando eu percebi que eu estava indo por um caminho que talvez ia demorar 2 anos para eu conseguir pensar em colocar esse produto no mercado, eu pensei assim, poxa, tá, aí eu comecei a pesquisar, entrar na internet e tal, aí eu consegui ver os sites lá, feira em tal lugar. Uhum. Eu nunca tinha ido para São Paulo nessa data, meados de 2015. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Pensei assim, bom, agora eu vou ter que ir para São Paulo. Eu gelei na hora, eu falei, eu não vou porque eu não sei ir lá, eu não faço ideia de como que é.
E por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa que tinha essas dificuldades de, tipo, ir pra longe. Porque eu era uma pessoa mais conservadora, Sim. né? E fui criado, assim, de uma forma mais, né, conservadora. Então eu tinha esses bloqueios de pegar sozinho e ir embora. Então eu pensei, caramba, agora eu preciso ir pra lá. O que eu vou fazer? Eu não sei nem andar de metrô. E aí, graças a Deus também tive uma ajuda, assim, que eu tenho gratidão imensa de um primo meu, que ele falou assim, ó, eu vou com você pra essa feira. Eu vou até lá só porque eu quero conhecer a feira, mas você vai pra eu te ensinar a andar de metrô, pra eu te ensinar a andar em São Paulo, te ensinar como que é. E fomos de ônibus, aí ele já foi me ensinando como que eram as coisas lá. E a partir daí, direto, vamos, próxima. Aí depois já fui sozinho. E aí... Você vai pegando gosto, né? Fui pegando gosto, mas no primeiro foi dor de barriga, foi frio na barriga, foi tudo. E a estação de metrô, pega a linha pro lado errado, olha, é uma loucura. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, caramba, que ritmo interessante. São Paulo. É ir, vai. Sim. E por mais que ter um ritmo muito intenso não favorece tanto em algumas questões, é importante ir, é importante estar em movimento. Então, São Paulo ensina aí um pouco disso. Sim. Estar em movimento, e o fato de eu ter ido, mesmo com frio na barriga, ensina que às vezes você tem que ir mesmo estando com medo. Sim. Mesmo estando com medo. E aí, depois a gente vai falar um pouco, tem uma outra história bacana de como que foi o mercado, a minha entrada no mercado. Aconteceram várias coisas muito legais que tipo assim... não foi por acaso. Não, eu não falo que nada é por acaso. Eu falo que dá o passo que Deus põe o chão embaixo e Ele vai te capacitar, Ele vai te conectar com as pessoas corretas, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai fazer com que você tenha força, assim que se dando abertura, é claro. E eu não falo que nada foi acaso. Eu costumo falar, né, comentar com os meus alunos que assim, nós aqui, né, eu falo do Unisalesiano Araçatuba, tanto nos meus cursos de arquitetura e engenharia civil como nos outros, a gente sente um ambiente diferente, acolhedor, né? Então, assim, eu falo, né, durante... Quem não conhece, poxa, vem conhecer, vem aqui sentir o clima, como que é, porque eu brinco, né, que às vezes eu posso estar com o maior problema do mundo, posso estar com... A hora que eu piso na instituição, que eu passo aquela catraca, parece que tudo zera, cara. É uma energia diferente aqui, entendeu? Tem uma outra história, desculpa até te interromper, que eu lembrei aqui que eu acho fantástico contar para o pessoal. Dentro da graduação, nós temos, claro, as disciplinas, sim, né? Que elas estão dentro de cada semestre. E algo que eu achei fantástico, assim, dentro de toda a minha graduação foi a abertura para projetos, para desenvolvimento, sim, de projetos. Sim. E o conselho que eu posso deixar é participe de todos os projetos que você conseguir. Porque o projeto é você quem desenvolve dentro daquele aprendizado que você teve em sala de aula, mas é um momento que você vai ter um desafio, você e você mesmo. E aí você começa a exercitar o músculo de se virar sozinho. Talvez você busque não seria uma limitação que você tem, mas é uma limitação que talvez você imagina que você tem e que você ainda não teve, sim, coragem para, sim, sair dela, né? O projeto vai causar a sensação em você de que você pode. Você legal. Pode executar. Sim. Às vezes, eu sou eternamente grato também a todos os professores, porque eles trazem a proposta de um desafio e você acredita que você consegue, e aí depois disso você vai lá sozinho pesquisar como que você faz, pega o conteúdo que você tem, depois vai lá, tira dúvida. Isso é uma coisa que eu levo para a vida toda. E também outras coisas quando a gente tem aquela questão de exigência, né, dos nossos orientadores, de ter ali, de entregar um trabalho bem feito, de entregar algo organizado, embasado em alguma coisa que realmente foi estudada, sim, que tem um embasamento por trás, isso é 100% também algo que motiva, que vai, né, motivar, que vai trazer também esse contexto para sua vida real, para você conseguir ir aplicando isso ali, sua exigência, para que você entregue algo cada vez com mais qualidade.
Então, são histórias que eu contribuíram falo que muito. assim, a questão de qualidade, entregar algo com qualidade, que é legal que você mencionou, é assim, é o quanto você se propõe a, certo? E você vivencia como se você fosse o cliente final. Sim. Né? Então, assim, é interessante tudo isso que você fala, porque cada vez mais é uma situação de motivação, de entrega, né, de dedicação, porque às vezes eu brinco com meus alunos, né, eu falo, poxa, gente, vai ter tal festa. Pô, mas há quanto tempo tem essa festa? Essa festa já tem há 5, 6, 10 anos. Ela vai ter o ano que vem. Então, né, talvez agora não seja o momento de você ir para essa festa, talvez seja o momento de você se dedicar a um TCC, a um projeto, a algo do tipo, que talvez lá na frente vai te fazer falta, né? Então, assim, eu toco muito nesse assunto também, né? Porque às vezes situações que eu passei, que eu não fiz corretamente, eu tento passar para eles, para que eles não cometam talvez o mesmo erro que eu cometi, né? Se deixar, abrir mão de algumas coisas para fazer outras coisas, né? Então isso também é muito interessante de se fazer. Mas assim, Luiz, para a gente ir para a nossa reta final talvez desse primeiro momento, porque a gente vai voltar em breve com o Luiz, 2 coisas que eu queria que você pontuasse. Primeiro, eu queria que você contasse sobre esse 6º ano seu, como que foi, porque a faculdade são 5, o Luiz ficou mais 1, mas ele vai contar por quê. E depois disso, Luiz, o que você daria de conselho, o que você traria à tona, o que você, por exemplo, para os nossos alunos que vão ser da graduação, qual seria o seu conselho? Bom, sobre a primeira pergunta, eu, como comentei, participe de todos os projetos que você conseguir participar dentro da faculdade. E na minha graduação de engenharia, eu tive a honra de ter participado de um projeto que se chama Fórmula SAI. Esse projeto é onde a gente monta uma equipe, né, dentro das engenharias da instituição. E essa equipe, ela desenvolve um projeto de um carro e depois deste projeto pronto, a gente faz a fabricação deste veículo. Que legal, então. Gente. Dentro de uma normativa, dentro de de todas as regras impostas pela organização que faz esta competição, que inclusive vem de fora do Brasil. E aí tem uma competição que acontece dentro do Brasil com esse mesmo regulamento de fora. Então ele vem em inglês, a gente precisa ler todo esse regulamento e fabricar este veículo dentro deste regulamento, para daí ter a oportunidade de participar de uma competição onde de fato tem os pilotos, o carro anda, mas é uma competição voltada em engenharia, em projetar o veículo. Que massa. Então, respondendo a sua pergunta, eu participei deste projeto durante o ano de 2016, 2017, onde eu me formei. Onde ele se formou, vai ver. Porém, o projeto ele precisava de um capitão. E como eu estava de 2017 para 2018, o pessoal me nomeou como capitão. Eu topei participar como capitão, né? E também piloto. E aí eu me matriculei de novo. Você foi fazer mais uma matéria. Eu me matriculei Você quer gostar da faculdade, hein, gente? Falei assim, gente, vamos pra cima, vamos fazer. E aí tive, assim, um momento onde eu considero que validou muitas das coisas que a gente vinha trabalhando dentro dos anos de graduação. E como eu comentei, este projeto ele é uma vivência, ele cutuca mesmo ali para te desafiar, e aí você tem que ir atrás em pegar uma matéria que você estudou, pegar outra matéria, consultar os professores, chamar todo mundo e falar, gente, como é que faz? Me ensina, me pega esse item aqui, vamos estudar em cima dele, e vai em artigos. Então, ele é como se fosse um desafio para você colocar em prática aquilo que você vem aprendendo. E foi um tempo muito bom, que acrescentou muito para minha graduação. E aí foi por este motivo que eu fiquei mais um aninho ainda aí me dedicando nesse projeto. Que bom. E o conselho que eu posso dar para quem está estudando ou pensando em fazer uma graduação você pode.
né? Eu sou uma pessoa que venho de uma situação de vida, né? Que tinha todas as possibilidades de não fazer e de desistir, né? E eu posso te afirmar que você pode, você consegue. É difícil, tá? É difícil porque a gente tem a nossa vida, né? E dedicar a algo que você queira é difícil, independente do que seja. Então, você pode, você consegue, vai em frente. Esse é o conselho que eu dou pro pessoal aí que tá assistindo. Pô, que bom, eu fico feliz. Luiz, gente, eu só tenho que agradecer. O Luiz, como eu falei para vocês, uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa extremamente, aberta né, a compartilhar, né, de tudo que sabe. Então, assim, só tenho que agradecer. Nós do Unisalesiano Araçatuba agradecemos. Aqueles que não conhecem, acessem o nosso site unisalesiano.com.br e queiram saber mais das nossas graduações, engenharia civil, arquitetura, as outras engenharias, área da saúde, a mecatrônica que o Luiz fez. Entrem lá e acessem que vocês vão se impressionar. Então hoje estive aqui com vocês, Luiz Henrique Santana, engenheiro mecatrônico, ex-aluno do Unisalesiano, um caso de sucesso. Luiz, agradeço, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que sua agenda é extremamente corrida, por conta de semana passada a gente estava falando que você estava em São Paulo. O Luiz tem coisas novas para trazer aí para vocês, aguardem, né? Então, Luiz, muito obrigado, cara, por tudo aí, pela oportunidade. E a gente se vê novamente. Que isso, é um prazer imenso estar aqui e sempre que me chamar eu venho, hein? Vai ser um prazer. Então, pessoal, aguardem os próximos capítulos, os próximos episódios do nosso Pode Construir. Abraço, valeu, pessoal, tchau, tchau. Abraço.